Olá pessoal, vou começar aqui o vídeo de hoje. É uma questão de física. Essa questão foi tirada do livro do Purcell. Ela é sobre capacitores e eu vou querer resolver ela fazendo algumas demonstrações dos resultados do zero. Queremos projetar um capacitor esférico a vácuo com um raio A para a camada esférica externa que seja capaz de armazenar a maior quantidade de energia elétrica possível, sujeito à restrição de que a intensidade do campo elétrico na superfície da esfera interna não exceda E0. Qual o raio B, que eu representei, deve ser escolhido para o condutor esférico interno e quanta energia pode ser armazenada? Eu vou começar aqui nessa questão escrevendo algumas, meio que eu vou dizer, umas coisas que são proibidas, né? Que mais para frente vai ser possível provar. Então, a gente acaba analisando que nessa situação, quando que a energia vai ser zero, para a gente ter o parâmetro mais ou menos de como que vai ser esse raio. Ela vai ser zero quando o raio B ficar igual ao raio A, porque não vai ter região nessa configuração em que o campo seja diferente de zero, assim sendo impossível ter um potencial, uma energia potencial armazenada. Então, a gente vai escrever assim. Então assim, a energia potencial, a energia é zero quando a gente então escolher o raio B igual a A, e a gente pode discutir com os cálculos mais para frente que também ela vai ser zero se o B pela aproximação aproximar a zero. Mas a gente vai mostrar que seria nulo também, né? Não, é óbvio, mas vou fazer essa demonstração. Então, assim, a gente vai que achar essa energia potencial. Eu vou começar. Eu vou demonstrar um resultado da energia potencial, mas antes eu só vou fazer aqui essa notação com a aparência para poder calcular o campo elétrico. Então, eu vou escrever aqui que por conveniência, a gente vai escolher um B que ele se equivale a um K vezes A, certo? Então, no caso, se você... Então, você vai meio que criar um parâmetro para essa constante, fazendo assim, que o E0 ele está relacionado ao campo, então ele seria o campo com raio, daí B, o campo com raio B, que é K vezes A. Nós sabemos que o campo elétrico ele varia com o inverso do quadrado da distância, e você pode tranquilamente escrever que esse campo, que depois eu vou mostrar mais para frente nos resultados, ele vai estar associado com E0 multiplicado por K vezes A ao quadrado, e isso dividido pelo raio ao quadrado, por a constante estar associada assim como a divisão, que acaba provando o resultado do campo elétrico. Agora, eu vou fazer uma demonstração para como chegar na fórmula, para eu mostrar que a energia potencial associada em cargas elétricas é a mesma energia potencial associada no campo elétrico E gerado por essa configuração de cargas. Então, assim, eu vou fazer aqui uma análise. Eu tô pensando, eu vou fazer aqui com uma cor diferente. Eu não achei a cor roxa, mas dá pra ser aqui mesmo, tá? Eu vou demonstrar aqui a similaridade a semelhança entre essas duas fórmulas, que seria uma que é bem conhecida, que a energia potencial ela é 1/2
da integral de volume do ρ em função dessa distância multiplicado pelo potencial eletrostático. No caso é estático, né? Vezes potencial eletrostático em função dessa distância expressa como um vetor multiplicado pelo elemento de dV, de volume infinitesimal. Eu quero provar um resultado que eu nem vou escrever ele aqui, que eu vou provar com resultados já conhecidos da eletrostática, para eu poder aplicar alguns resultados que eu cheguei e eu calcular o potencial, a energia potencial em função de outras variáveis. Então, assim, eu tenho pela equação de Poisson, então vou escrever pela equação de Poisson, que é essa equação de Poisson, como ela parte da lei de Gauss, né? Que você escreve assim, peraí, então esse operador, né? Quando eu faço assim, você está dizendo que o divergente de E, então o divergente do campo vetorial E, ele é igual ao ρ em função de sua distância, porque ele pode variar. Eu estou pegando essa análise dividido pelo ε0, permeabilidade do vácuo. Então, essa equação aqui vai ser importante para quando eu for substituir aqui o ρ, porque assim, ó, o ρ em função do R, ele vai acabar ficando igual ao ε0. Eu vou escrever como div, tá? Como divergente de E. Então, você pode substituir esse valor aqui nesse ρ aqui que eu escrevi. Então, você pode assim escrever que U é igual a ε0 dividido por 2, porque a constante vai ficar fora da integral de volume do divergente do campo elétrico, que é em função dessa distância, multiplicado pelo potencial eletrostático em função da distância, pelo elemento do dV. E é muito importante eu escrever uma expressão que pode relacionar, no caso, essa parte do divergente. Então, assim, eu tenho que, então, uma expressão que ela diz que o divergente, por exemplo, vou estar usando aqui, de V vezes Z, ela é demonstrável, ela é igual ao V vezes o divergente de E, somado com E, daí multiplicado pelo gradiente de V. Essa expressão é boa ter em mente. Então, eu acabo expressando que a nossa energia potencial você expressa como ε0 vezes a integral de volume. Eu vou deixar aqui nessa notação, né, que eu só para substituir do V do potencial eletrostático multiplicado pelo campo elétrico, campo vetorial elétrico, com esse elemento dV de volume. Daí eu vou fazer isso menos, né? Daí isso vai por causa da expressão que eu estou me referindo. Então, menos o ε0 sobre 2 por causa da distributiva, que vai ficar a integral de volume desse campo elétrico, daí aqui, como eu escrevi aqui, vezes o gradiente de VdV. Mas olha só, se você for lembrar um pouco lá da eletrostática, você não tem que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial eletrostático. Então, você pode mudar isso para menos, daí você vai cortar esse menos E. Então, isso é menos o campo elétrico. Isso vai dar menos o campo elétrico. Ele tem um vetor por causa da parte do gradiente da generalização das coordenadas tridimensionais. Então, isso vai ser de extrema importância
a gente ter isso em mente, porque agora a gente pode utilizar o teorema de Gauss para a gente fazer uma substituição no valor do divergente, porque olha só, a gente tem função do divergente, o gradiente já sumiu. Eu vou escrever aqui o teorema de Gauss, que eu vou deixar ele só para... Então aqui, ó, eu vou escrever aqui o teorema de Gauss diz assim: a integral tripla de volume do divergente. Daí eu vou escolher aqui um campo vetorial A, dv. Isso vai ser igual a integral dupla sobre a superfície gaussiana fechada. Ela tem que ser fechada desse vetor A com o produto escalar com o versor n, e isso multiplicado pelo elemento infinitesimal de área ds. E agora a gente pode fazer a devida substituição nessa parte aqui, já que o gradiente já não está efetuando essa mudança, né? Então a gente tem que U seria então o epsilon 0 sobre 2, daí multiplicado pela, no caso, multiplicado pela integral, daí vai ficar aqui, mas vou trocar a integral pela integral dupla da superfície gaussiana fechada, daí dv escalar com o vetor e, daí isso vezes o versor n ds. Só que, olha só, se a gente tende o raio dessa superfície gaussiana fechada ao infinito, se a gente faz a superfície gaussiana fechada que está envolvendo esse cálculo ao infinito, a gente pode fazer, então, se... Tá, aqui será uma observação, no caso. Então, vou mudar de cor. Então, se esse raio está tendendo ao infinito, vocês concordam que potencial eletrostático é proporcional ao inverso da distância. O campo elétrico inverso ao quadrado da... Ele é inversamente proporcional ao quadrado do... Não. Ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância. E assim como ds, né, que tem a ver com a área, é proporcional ao raio ao quadrado. Quando a gente efetua esse produto que está dentro da integral da superfície gaussiana fechada, que a gente tendeu o raio dela ao infinito, ou seja, a gente pode notar que esse termo que a gente está escrevendo... e lembre-se que o versor nessas superfícies vai estar... no caso, se é uma superfície esférica, ele vai estar sempre paralelo. Mas é só você notar, quando multiplica aqui, vai ficar r ao cubo, vai cortar, vai ficar então proporcional a 1 sobre r. Quando você tende ao infinito, isso aqui então isso aqui vai acabar virando a zero, vai acabar zerando. Assim, e peraí que eu até falando desse termo, eu me esqueci do outro, que é realmente o termo importante, que seria o epsilon 0 sobre 2, que vai ficar positivo, por causa que cortou o sinal, com a integral de volume do campo elétrico ao quadrado, em função do vetor R, dv. Então, pela nossa análise de proporções, né, isso aqui vai acabar zero. Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá sim. Então, isso aqui vai ficar zero. Sobrando somente esse termo aqui. E olha aqui a mágica da física. A gente vai acabar aqui, ó. Resultado importante que eu vou aplicar aqui na questão do capacitor lá em cima. Então, eu vou chegar no resultado importantíssimo mostrando a equivalência, que a energia potencial é epsilon 0 sobre 2 vezes a integral de volume do campo. Não é derivada, tá? Peraí. Borracha. Aí. Então vai ficar esse E ao quadrado em função
no vetor R dV. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa expressão para a gente aplicar no nosso problema, que vai estar praticamente resolvido. Essa expressão tem que ter em mente, porque dá bastante serviço você, assim, fazer essa questão e você demonstrar, por exemplo, esse resultado. Aí, então você demonstrar. Peraí que tem o pedacinho aqui. Perfeccionismo. Aí, então, a gente tem aqui a nossa expressão. A gente já sabe quanto vale o campo elétrico, né, que a gente vai aplicar. E então nós vamos aqui seguir em frente com essa abordagem. Então, continuando, vamos começar a colocar o carregador, porque eu quero ter bateria. Vou conectar aqui. Aí, então, nossa, deu um zoom aqui, deu um zoom negativo. Quando mas o que deu certo? Deixa eu dar F11. Ué, deixa eu... Tá. Então, peraí. Ei, pessoal, deixa eu ajeitar aqui. Ixi, mas que coisa. Acho que o computador se assustou com os cálculos. Ah, aqui. Era pra dar zoom aqui. Mas olha só. Tá. Ok, eu vou continuar aqui. Eita. Mas que coisa. Ah, eu acho que vou reconectar a mesa aqui, deixa eu ver. Eu vou ajeitar aqui. Ó, acho que vai, né? Dá um zoom aqui, agora vai. Aí. Desculpa aqui, pessoal, mas vamos continuando. Então, nós temos aqui a nossa expressão de U. E agora eu vou me escrever aqui. Então, a gente tem... Como que vai ficar o nosso U? Então, a gente tem aqui, ó. Que U vai ficar igual a ε0 sobre 2 vezes a integral de volume desse campo elétrico ao quadrado dV. A gente vai igualar isso com ε0 sobre 2, daí vezes a integral de B até A, que é o B, o K vezes A, né? De K vezes A até A. Como que era o campo elétrico? Era... Tá, deixa eu voltar. O campo elétrico aqui, ó, é zero, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, ele vai estar ao quadrado, então a gente vai aqui ter o campo elétrico elevado ao quadrado, e isso dV. Só que o que seria o nosso dV? Seria a gente pegar a nossa superfície, né, que é 4πr² dr, para a gente ter esse infinitesimal volume. Então, a gente vai cortar aqui quando elevar esse 2 com esse aqui. E então, a gente vai ter que vai ficar 2π, vai ficar o ε0, daí vezes k na quarta, vezes a na quarta, vezes esse e0 ao quadrado. Daí, eu vou deixar o que varia dentro da integral, que é o que interessa para o cálculo, que é 1 sobre r ao quadrado dr. E essa integral é fácil de calcular, que você vai fazer ali a regra do expoente, vai ficar relacionado então com... A gente vai ter o k, a gente já vai ter o outro, vai ficar então na menos, que vai passar o sinal de menos, que você faz a regra, vai ficar r na menos 2, né? Daí você vai somar 1 em relação, só que vai estar negativo, vai ficar
negativo embaixo, né? Então, e se você calcular a integral, você vai obter esse resultado aqui. 2π epsilon zero ao cubo vezes e ao quadrado, porque esse ao cubo, né, que você vai retirar, porque ele vai cortar da integral, é multiplicado com k ao cubo menos k na quarta. E olha só, eu não tinha escrito lá que a energia vai ser zero se B é igual a, ou se B for aproximadamente zero. No caso, se a gente então aplicar aqui o número zero, vai ficar 0 menos 0 e vai zerar a energia, né? Então aqui, ó, vai zerar a energia. Que tá batendo o que a gente pensou lá no começo. E se for 1? 1 ao cubo menos 1 na quarta. Vai ficar 0, que vai ficar 0 também. Provando que, matematicamente, que o campo vai ficar nulo nesses parâmetros. Então, assim, como a gente quer a energia potencial máxima, o que a gente vai fazer? A gente vai maximizar essa parcela que está variando. E como que a gente vai maximizar? Nós vamos tirar a derivada dessa parcela e igualar a zero para a gente ter um ponto de máxima. Então, a gente vai acabar tirando a derivada, né? Então, a gente vai ter 3k ao quadrado menos 4k ao cubo igual a zero. Fazendo assim, se tira k ao quadrado em evidência, fica 3 menos 4k. A gente não quer a solução zero, a gente quer essa solução, que isso é igual a zero. Então, o máximo vai ser dado... Eu quero até escrever aqui, ó, porque a gente já vai relacionar aqui, bem que não é a resposta, né, mas é a resposta, né, ó, mas é quase, né. K seria igual, então a gente vai jogar, vai ficar positivo, vai ficar então igual a 3 quartos. Então, a gente vai escrever aqui que como a gente assumiu que B é igual a 1K vezes A, agora a gente tem a primeira resposta da pergunta, que como que a gente vai ter, quanto que vai valer B? Então, B vai ser 3 quartos do tamanho do raio A, né? No caso, os 75% desse raio A. Você ia pensar também assim, né? Então a gente descobriu B, mas não concluímos o problema porque a gente quer saber a energia máxima, né? Então, a gente tem que U é 2π epsilon zero ao cubo. Então, a gente escreve que U é 2π epsilon zero vezes A ao cubo com E0 ao quadrado, que vai multiplicar, então, uma parcela dessas. Então, a gente vai ter ali o K, né? Uma parcela dessas de K elevado ao cubo menos outra na quarta. Então, vai ficar aqui, ó, 3 quartos elevado ao cubo menos 3 quartos elevado à quarta. Daí, se você faz essa conta, tira o mínimo múltiplo comum. Daí vai ficar, a gente vai perceber que vai ficar 27 sobre 256, né? E você vai dividir, no caso, você multiplicar isso por esse 2 e você vai chegar que a fração vai ficar assim, ó. Então, como que vai ficar o nosso U? Vai ficar 27, 256 sobre... A gente vai dividir por 2, por causa que vai cortar, sobre 128, fazendo essa subtração vezes 2, multiplicado pelo π, vezes epsilon... bugou? Tá, vezes epsilon zero, que é a permeabilidade do vácuo, vezes A ao cubo, vezes o E0 ao quadrado. Eu estava até pensando em fazer uma outra solução, que essa outra solução seria utilizando já o valor da capacitância de um capacitor esférico. Eu até pensei em fazer provando esse valor nesse vídeo, mas vai estender muito. Então, valeu pessoal por quem chegou aqui até o fim. E
E eu espero trazer mais vídeos de física e matemática. Valeu, pessoal!